Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha o canal. Então, Vladimir Putin falou lá na Rússia que os Anunnakis, né, que são anjos caídos, são mais perigosos para a Rússia do que o Nibiru. Esses Anunnakis, na verdade, que ele fala, são os anjos caídos que estavam lá na Bíblia, que se relacionaram com mulheres e tiveram gigantes, os Néfilins. Então ele está falando que a elite mundial são esses, né? Chamam de extraterrestre também, e que essa vai ser uma guerra contra eles. Na verdade, o Papa fala também dos Anunnakis, que vai apresentar eles, né? Que eles estão voltando para a Terra e que vai ser apresentado ao mundo, que eles são anjos caídos, mas que estão sobre a ordem de Cristo. E o Putin está falando que eles são uma ameaça, eles estão em Israel, eles estão na Itália, nos Estados Unidos, e eles estão comandando tudo. E a consequência do mundo estar desse jeito é deles, e que ele vai lutar. E ele fala principalmente frisando Israel. Os Anunnakis também são chamados de extraterrestres ou de anjos caídos. Aí é uma visão física e uma visão espiritual da coisa. Vladimir Putin disse na segunda-feira ao Gabinete Federal de Ministros da Rússia que os Anunnakis são uma ameaça maior para a Federação Russa do que Nibiru. Putin fez um anúncio chocante após uma avaliação abrangente de ameaças conduzidas pelo MOD. Em setembro, Putin pediu às agências que determinassem coletivamente quais ameaças exigiam mais atenção. Em ordem de classificação, as ameaças incluíam Anunnaki, Nibiru, Israel e a guerra com os Estados Unidos. A maioria dos ministros concordou que os Anunnaki, com quem Putin se envolveu em uma guerra clandestina imortal de 6 anos, ameaçaram escravizar ou assassinar não apenas a Rússia, mas também o mundo inteiro. O Putin, antes de começar essa guerra, ele falou que tinha encontrado com a elite satânica e que eles não eram humanos. Eu coloquei esse vídeo desse encontro, mas o YouTube bloqueou e me penalizou no YouTube. Então eu nem sei para onde foi esse vídeo, não tem mais imagem. E quando eu coloquei, eu fui bloqueada e punida pelo YouTube. Aí você vê qual que são as ameaças para a Rússia em ordem crescente: Anunnaki, Nibiru, Israel e depois só os Estados Unidos. Em resposta à avaliação, Putin ordenou que os ministros da federação que disponibilizassem imediatamente todos quaisquer recursos necessários para derrotar o flagelo Anunnaki. Mas isso não é novidade, isso começou desde 2013. Eu estou colocando essa matéria porque o Papa falou que ia apresentar eles, né, para a humanidade, que eles são extraterrestres, mas agora ele também coloca como anjos caídos, né, demônios, mas aí coloca de uma forma, digamos assim, mais suave a questão demoníaca. Putin aparentemente se convenceu de que derrotar os Anunnaki será o auge de sua carreira política. Putin disse a eles que mais dinheiro será gasto para derrotar os Anunnaki e menos dinheiro será gasto em outras preocupações, como a guerra com os Estados Unidos. Ele disse que ninguém nada parará sua guerra contra esses invasores intrometidos, nem o Papa, nem Trump, nem Israel. Porque o Papa, né, disse que vai anunciar, parece que é nesse ano ainda, eles como anjos, e se eles quiserem ser batizados, né, anjos, demônios, se eles quiserem ser batizados, vão ser batizados, e que eles merecem uma chance, e blá blá blá. O Putin investiu sua reputação para atacar esses monstros, e agora que a guerra começou, ela só pode terminar de uma das maneiras: ou ganhamos ou eles terminam. E o presidente Putin não gosta de perder. Enquanto isso, a maioria dos ministros concordou com a decisão de Putin. Yevgeny, ministro de Operação de Emergência, ofereceu uma opinião divergente. Ele disse que a Rússia
deve empregar todos os seus esforços para preparar as populações militares e civis para um iminente cataclisma de Nibiru. Putin respondeu com uma observação surpreendente. Ele disse que adquiriu novas evidências que provam conclusivamente que Nibiru não colocará a civilização em perigo nos próximos anos, sem qualificar sua declaração. Considerando que os Anunnaki, Putin disse, representam um perigo grave que deve ser combatido com uma resposta mortal. Ele insistiu que os Anunnaki haviam se infiltrado em vários governos terrestres, que foi a mesma coisa que o Papa disse, que eles vivem, eles comandam o mundo inteiro. Em vários governos, aí ele começa nessa ordem mesmo: Israel, Canadá, China, Itália, Austrália e Índia. Mas quase não acusado os Estados Unidos de colocar com os traiçoeiros alienígenas. Mas ele coloca ali embaixo sim que ele, lógico, os Estados Unidos envolve. E aí só que o Papa fala uma coisa interessante também, que esses Anunnakis estão no meio dos sacerdotes. Aí ele não fala se é Israel ou se é o Vaticano, mas está convivendo. Sabemos que durante os anos de Obama, muitos Anunnakis estiveram na Casa Branca. Mas talvez de alguma forma Trump os tenha descoberto e eliminado. Nós não sabemos, não vimos nenhuma prova atual de infestação dos Anunnaki na Casa Branca. Ele está dizendo que na época do Trump não havia evidência desse comando desses anjos caídos ou extraterrestres. Não sei dizer, porque aquela invasão do Capitólio, se você vê a história do Capitólio e aquela invasão e o que decorreu no mundo depois daquilo, você vê que não é bem assim. Mas eles estão em todos os outros lugares e Putin está determinado a erradicar a ameaça. Ele não se esqueceu de Nibiru, está sempre em sua mente. Todos os sinais ainda apontam para uma próxima divulgação mundial. Mas são os Anunnaki que mantêm o acordo à noite, disse Osmovich. Eu só trouxe essa matéria porque o Putin está falando a mesma coisa que o Papa, né? Então, se o Putin é meio lelé, aí o Papa também seria. E falando sobre isso, né? E não é de hoje que a gente vê que eles falam que a elite satânica se misturou com esses anjos caídos e que agora eles estão vindo para a Terra se manifestar. Nós estamos nos últimos dias e coisas vão acontecer realmente, coisas que a gente nunca viu. O cérebro digital da ONU procura rastrear tudo e todos. Agora você está vendo aí o documento, né, o relatório, a era da interdependência digital. O que você está vendo aí chama-se o cérebro digital da ONU, com o secretário-geral Antônio Guterres, Melinda Gates e Jake Ma. Como a TN alertou há 12 anos que as Nações Unidas estão procurando um controle total da internet, buscando transformá-la em cérebro digital, todos e todos. O objetivo é controlar o controle social total e modificação do comportamento para se adequar ao desenvolvimento sustentável. A verdade hoje é bem a verdade que ninguém consegue comprar nem fazer quase nada sem internet. Se você não faz, a loja tem que fazer. O 7º compromisso em nossa agenda comum é melhorar a colaboração digital por meio da criação de um pacto digital global. Isso significa que todas as pessoas devem estar conectadas à internet, que critérios de responsabilidade por discriminação e conteúdo enganoso devem ser desenvolvidos, que a inteligência artificial deve ser regulamentada e o estabelecimento digital commons. Ele colocou o cérebro digital da ONU, ok, mas quem vai ser o cérebro que vai estar acima desse cérebro digital da ONU? Porque tem que ter um cérebro humano, né? Qual seria ele? Deve ser regulamentado o estabelecimento digital commons como um bem público global. No entanto, a coisa toda é mais abrangente do que isso. Por extensão, isso constitui a construção de um cérebro mundial digital destinado a regular
e controlar toda a vida humana para mantê-la dentro dos limites planetários. O compromisso é um dos mais centrais e trata de criar um consenso sobre a necessidade de digitalização total. Isso se baseia nas recomendações feitas no relatório The Age of Digital Interdependence do painel de alto nível da ONU sobre cooperação digital. Aí entra, liderado por Melinda Gates, Jack Ma, do Alibaba Group, e uma colaboração com atores como o Fórum Econômico Mundial e seu Centro para a Quarta Revolução Industrial. A ONU hoje se fundiu ali, né, com o Fórum e aquele negócio lá de saúde mundial. Então é uma coisa só. Na cúpula para o futuro em 2023, espera-se que a ONU, juntamente com a sociedade civil são as pessoas comuns, e o setor privado, concordem em princípios compartilhados com o futuro digital aberto, livre e seguro para todos. Isso inclui promover uma internet confiável, critério de responsabilidade, mas aí critérios confiáveis e critério de responsabilidade é a visão deles. Você vai ver o que eles querem que você veja. Então você vai ser manipulado, influenciado. A internet já faz isso, de graça, né? No entanto, o que significa na prática que os valores devem se correlacionar com as crenças consideradas sagradas pela ONU e pela FEM. Veja o Ministério da Verdade. O secretário Antônio Guterres escreve em nossa agenda comum que um dos riscos da quarta revolução industrial é o uso de vigilância e manipulação digital para influenciar o comportamento e controlar populações. Essa preocupação é legítima, mas é sobre o fato de a ONU não querer que a tecnologia caia nas mãos de forças que eles mesmos ou seus parceiros não controlam. Então a preocupação da ONU é que a internet não seja usada do jeito que ela quer que use e por mãos que ela não quer que também esteja à frente. A Global Digital Compact é ser capaz de controlar a população mundial e alinhar seus valores de acordo com a interpretação da ONU e do Fórum, dos 17 Objetivos Globais da Agenda 2030. Um exemplo concreto é a Coalition for Digital and Environmental Sustainability, que foi formada após o lançamento do roteiro da ONU para a cooperação digital. E aqui tem um monte de gente envolvida que você está vendo. A Codes trabalha para implementar mudanças, aí vê o QR Code também, no sistema de remover quaisquer obstáculos. Aí você vai ver uma censura muito grande, né? Porque tudo que você falar que não bate com a agenda da ONU e do Fórum e aquele Ministério da Saúde Mundial, você vai ser bloqueado. Durante a Conferência Ambiental Estocolmo mais 50, em junho de 2022, o CODES apresentou seu plano de ação que visa informar sobre as prioridades incluídas na Global Digital Compact. O relatório escreve 3 mudanças de sistema, 18 prioridades, estratégia e 9 iniciativas. É isso aqui tudo. Tá em inglês, mas dá para entender um pouquinho. Então é isso, que Deus abençoe vocês.